E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa matéria e a gente prossegue com um tópico chamado método da variação dos parâmetros. A ideia desse método é ensinar para a gente uma outra maneira de obter solução particular para EDOs, tá bom? Aqui está falando ordem superior, as EDOs lineares de ordem superior que a gente vai continuar estudando, só que a gente vai focar nas EDOs lineares de segunda ordem. Bom, então o nosso foco aqui é o seguinte: vamos considerar uma EDO linear de segunda ordem não homogênea desse formato. Se a gente comparar com o que a gente estava estudando antes, no método dos coeficientes indeterminados ou método do chute, a gente estava lá analisando EDOs lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. E lá o método ensinava para a gente que, dependendo da não homogeneidade, a gente conseguia fazer alguns chutes para obter a solução particular YP. Agora, a gente vai considerar essa EDO não homogênea, NH, bem mais geral do que essa primeira, né? Bem mais geral do que essa estrela aqui, porque antes aqui eram coeficientes constantes e agora eu estou considerando funções genéricas, que pode ser x ao quadrado, aqui x, aqui pode ser seno e cosseno, enfim. Mas ela tem que ter esse formato para a gente aplicar o nosso método, tá bom? A função 1 aqui na frente, a função constante, uma função que depende de x acompanhando a derivada de primeira ordem, uma função que depende de x acompanhando a função y. Eu falo x, na verdade, é da variável independente do problema, tá bom? E o y é a variável dependente do problema. E aqui no lado direito alguma função f de x genérica, tá? Então, o objetivo do método da variação dos parâmetros, ou também chamado de MVP, é introduzir para a gente uma outra técnica de obter solução particular para essas EDOs, né? Por que eu preciso de solução particular mesmo? Porque a teoria de soluções para EDOs lineares diz para a gente que a solução geral de uma EDO ela sempre pode ser escrita como uma YC mais uma YP. A YC é a solução geral da homogênea associada e a YP é uma solução particular qualquer, que é justamente o que a gente está tentando fazer aqui, descobrir solução particular. YC é a solução geral da homogênea associada. E a homogênea associada nada mais é do que eu pegar a EDO-NH e igualar a zero, né? Tá bom? Então, a nossa ideia é o seguinte: olhando para a EDO-NH, como é que eu faço para tentar obter um tipo de solução particular, alguma solução particular para essa EDO, quando eu conheço essas funções P e Q que aparecem na EDO, elas são dadas para a gente, e eu conheço essa F também. Então, a nossa ideia é construir uma técnica para obter uma solução particular através do quê? Da P, da Q, da F, tá bom? Da P, da Q e da F. E também a gente vai utilizar uma outra coisa aqui, ó. A solução particular, o conjunto fundamental de soluções para homogênea associada. Lembra? O conjunto fundamental de soluções para homogênea associada nada mais é do que eram duas soluções, porque é uma EDO de ordem 2, soluções para EDO homogênea que são linearmente independentes, tá bom? Então a gente vai quebrar por partes. O que eu estou falando é o seguinte: quando eu quiser falar de solução geral para essa EDO também, né, eu preciso sempre passar aqui pela homogênea associada. Mas note também que essa técnica que a gente vai introduzir utiliza a solução da homogênea associada. Então vamos lá, vamos começar a explicar a ideia da técnica para obter uma solução particular para essa EDO. Então, a gente parte do seguinte pressuposto, ó. A gente vai buscar uma solução particular YP para NH que tenha a seguinte forma, que tenha a seguinte cara. A gente quer que ela tenha essa cara aqui. A YP que a gente vai buscar, ela é dada como uma soma dessas duas parcelas, certo? Em que Y1 e Y2 é CF para a EDO homogênea associada num certo intervalo I. Tá vendo? A Y1 e a Y2 que aparecem aqui formam um conjunto fundamental de soluções para homogênea associada. E essas funções, o 1 e o 2 que aparecem aqui, são variáveis. No seguinte sentido, elas são funções indeterminadas. A gente não conhece a cara delas, a gente quer determinar a cara delas. Então a gente pode refazer, na verdade, o contexto da seguinte forma. Ó. A nossa pergunta é: quais as funções u1 e o 2 fazem dessa YP solução particular para aquela EDO-NH? Então a gente vai buscar funções u1 e o 2, que quando eu colocar ela aqui, multiplicar por y1 e adicionar com essa u2 aqui multiplicada pela y2, faça a YP solução da EDO-NH que a gente está estudando.
faça dela uma solução particular. Para isso, como a gente está num contexto muito geral, né, o 1 e o 2 são funções, não são números, não são só constantes, tá? Elas dependem da variável independente. Então, como são funções bem genéricas que a gente está aqui, tá atrás delas, né, vamos tentar descobrir, a gente vai tentar adicionar um pouco mais de hipótese para refinar o problema, para a gente não ficar num contexto tão geral, tá bom? Então, a gente está buscando o 1 e o 2 de maneiras que façam essa YP solução particular para NH. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos adicionar uma hipótese a mais aí, tá bom? Então, primeiro a gente vai supor que o 1 e o 2 são deriváveis, tá? Essas funções 1 e o 2 vão ser deriváveis por hipótese. Eu estou buscando uma YP neste formato que seja solução particular. Então, só não vamos esquecer, né? Em que o Y1 e Y2 são soluções, formam o conjunto fundamental da homogênea associada. O 1 e o 2, inicialmente, são funções deriváveis e a gente vai adicionar uma hipótese aqui, tá bom? A gente vai considerar essa hipótese adicional, ó, uma hipótese simplificadora. A gente vai entender lá ali na frente o que quer dizer, como que ela implica em termos de simplificação nas nossas contas. Mas dentre todas as funções, o 1 e o 2, que fazem YP solução particular para aquela EDO-NH, eu quero aquelas que ainda satisfaçam essa relação meio esquisitinha aqui, mas ela vai ajudar. Vamos chamar de hipótese simplificadora ou simplesmente de hipótese 1, tá bom? Nas nossas contas, vocês vão ver que ela vai desempenhar um papel bem importante. Então, vamos lá. Então, só para recapitular. Nós estamos buscando funções o 1 e o 2 que fazem dessa YP solução particular para aquela NH. Ressalto que a Y1 e a Y2 que aparecem aqui formam o conjunto fundamental de soluções para a homogênea associada, que nada mais é do que a gente pegar a nossa NH, trocar a F pela função nula. Nesse contexto, a gente vai adicionar essas hipóteses. Funções o 1 e o 2 vão ser deriváveis e também vale essa hipótese simplificadora aqui. Então tá, nesse contexto a gente vai fazer o quê? Vamos pegar essa YP, a gente pega essa YP, calcula as derivadas necessárias que aparecem lá na equação diferencial, substitui e exige a igualdade. A primeira derivada daquela YP, só vamos colocar aqui, ó, a YP que a gente está supondo eu vou só omitir o x aqui, vou botar assim, ó, o 1y1 mais o 2y2. A primeira derivada, utilizando a regra do produto, vai dar esse camaradinha todo aqui. E utilizando aquela simplificação, aquela hipótese simplificadora que eu estou escrevendo logo aqui embaixo, ó, que fala que ó, y1 vezes o 1', acha esse termo, ó, y1, o linha é esse primeiro termo, mais y2, o 2'. Tá bem aqui, ó, y2, o 2', bem aqui, ó, y2, o 2'. Se eu somar esses dois caras aqui, isso dá zero. Como a soma dos dois caras dá zero, só vão sobrar esses dois termos aqui restantes, ó. Foi justamente por isso que eles apareceram aqui. E é aqui que ela importa na conta. Na hora que eu for substituí-la na EDO e exigir igualdade, vai aparecer um termo mais simples para eu trabalhar, certo? Então, a primeira derivada, utilizando a hipótese simplificadora, vai ser só esse carinha aqui. A segunda derivada eu derivo a partir deste mesmo, né? Deriva ele e você vai chegar nesse outro termo aqui e já não dá mais para utilizar aquela hipótese simplificadora nesse termo. Mas aí que eu faço? Agora eu pego a y2 linhas P, y' P e a yp, substituo lá na EDO e exijo a igualdade. Porque a gente está buscando o 1 e o 2 que façam daquela yp solução particular. Então, substituindo na EDO e exigindo a igualdade, né? Substitui lá na EDO, essa é a EDO NH que a gente está estudando, tá vendo? Substituindo a YP e vou exigir que ela satisfaça a igualdade. Vou exigir que no final tenha um f de x aqui, tá vendo? Por isso que eu coloquei aqui, tá vendo? Substituo lá, então vai dar a segunda derivada, p de x vezes a primeira derivada, q de x vezes a yp. Dou uma organizada nesse segundo passo, né? Depois da substituição a gente dá uma organizada e vão aparecer esses termos aqui, certo? Sobrou esse termo aqui no caso. E eu igualo a f de x porque eu quero que a yp seja solução particular. Eu estou procurando o 1 e o 2 que fazem da yp solução particular para a EDO. Então, nesse contexto, o que a gente está observando é o seguinte, ó.
Por que na hora que eu organizei esses termos aqui, eles vão sumir? Sumir no seguinte sentido. Note que y1 é solução da homogênea associada, ou seja, se eu pegar a homogênea associada, que é essa equação que eu estou escrevendo aqui, colocar o y1 lá na EDO, vai me devolver a função nula. Então, esse termo vai ser zero, ele vai embora, ele vai cancelar. Mesma coisa vai ser se eu colocar y2, né? Se eu colocar y2 também vai zerar, então esse termo também vai embora, tá vendo? Então, utiliza agora o fato de y1 e y2 serem soluções da homogênea associada, na hora que a gente substitui, organiza e utiliza esse fato, a gente vai chegar, então, nessa segunda equação aqui. Então, quer dizer o que? Se a gente parar nesse momento e recapitular, a gente está estudando a EDONH. Vamos só voltar aqui rapidinho, para não ficar se perdendo, que é bom utilizar. A gente está estudando essa EDONH, está supondo uma solução particular para ela, nesse formato, em termos dessa U1 e U2. A gente trouxe essa hipótese simplificadoras, que a U1 e U2 são deriváveis, e vale essa hipótese 1. Certo? Então, buscando uma solução YP para EDONH, certo? Em termos dessa U1 e U2, sendo que Y1 e Y2 são soluções linearmente independentes da homogênea associada. Com base nisso e com base nessa hipótese simplificadora, a gente obteve, substituindo na equação e exigindo igualdade, essa segunda equação aqui. Então, se a gente juntar essas coisas que a gente tem, a gente conclui isso aqui, Temos o seguinte, que o 1 e o 2 devem satisfazer esse sistema abaixo para que a YP, para que essa YP, o 1, Y1 mais o 2, Y2, seja a solução da NH, a gente tem que o 1 e o 2 devem satisfazer esse sisteminha de equações aqui nas variáveis derivada da U1, derivada da U2, tá vendo? Então, isso aqui nada mais é do que aquela primeira hipótese simplificadora, e essa segunda foi o que a gente obteve via essa hipótese simplificadora, né? Ajeitando as coisas lá, substituindo na EDO e exigindo a igualdade, a gente chegou nessa segunda equação. Então, olhando essas duas equações, a gente tem um sisteminha 2 por 2 nas variáveis U1, U', U2', certo? Que é aspas, tá? Sisteminha 2 por 2. E a teoria de sistemas lineares não homogêneos, né? Sistemas lineares não homogêneos, porque nem todo mundo é zero do lado direito aqui, no caso a f de x não é nula, utilizando lá a regra de Cramer, ensina pra gente como que eu calculo quais são as variáveis, o valor das variáveis do problema em termos do que eu conheço no problema, que é y1, y2 e a f de x. Utilizando a regra de Cramer, quem quiser um pouquinho mais de detalhes, vai na página 430 do Zio lá, do Zio do Cooling, ele explica um pouquinho mais essa teoria. Só vou utilizar direto aqui, tá? Mas utilizando a regra de Cramer, eu consigo obter o valor dessas variáveis U'1, U'2, que é dado justamente em termos desses caras aqui, W1, W2 e W, onde W1, W2 e W nada mais são que, o W nada mais é do que o Wronskiano. O Wronskiano, essa anotação aqui tem que ter o det do lado, tá? Porque você escreve assim, det de uma matriz é igual, aí você bota a barrinha. A barrinha quer dizer já determinante, tá? Simplificação de notação. Por isso que eu escrevi aqui do lado, Então, onde o W é o determinante, tá vendo? Aqui falta linha, né? Onde o W é o determinante dessa matriz aqui, que nada mais é do que o Wronskiano associado às funções do conjunto fundamental. Tá bom? Que é o Wx, que é só as barrinhas aqui, tá sem o dash, tá vendo? Onde o W2 é dado por essa expressãozinha aqui e onde o W1 é dado por essa expressãozinha aqui, que são determinantes, tá? Um jeito interessante de assimilar como que eu construo W, W1, W2 é o seguinte, o W sempre vai ser o Wronskiano associado ao conjunto fundamental, certo? Isso a gente sabe fazer, né? Primeira linha as funções do conjunto fundamental, a segunda linha as derivadas, beleza? Aí, o que vai ser o W1? O W1 você pensa assim, o 1, eu vou na primeira coluna do Wronskiano, e troco por 0 e f de x. 0 f de x é justamente o lado direito do sisteminha aqui, tá vendo? Troco pelo lado direito do sistema. E por isso que é importante, eu ressalto, tá? Colocar a equação no formato, tá bom?
aqui, ó, deixa eu escrever aqui, ó, colocar a equação que a gente está estudando no formato. A gente está estudando essa equação aqui lá, a NH, lembra? Ó? Y' mais Q de x y igual a f de x. Tá? Aqui era o 1, tá vendo? Tá no formato, quer dizer que aparece o número 1 aqui. Se aparecesse qualquer outra coisa diferente de 1, eu teria que dividir a equação inteira por esse mesmo número, né? Supondo que seja sempre diferente de 0. Aí aparecer dividindo alguma coisa o f de x aqui, tá? Por isso que, note, né? O que aparece aqui é o f de x, às vezes padronizado, dividido por alguma coisa. Então, voltando aqui a como que eu entendo que a construção do W1 e do W2 é W é o Wronskiano, W1 é o quê? Eu vou na primeira coluna do Wronskiano e troco por 0 f de x, em que o f de x é o lado direito da equação não homogênea, tá? Já no formato. W2 eu faço o quê? É o Wronskiano e na segunda coluna eu entro com 0 f de x. W1 na primeira coluna 0 f de x, W2 segunda coluna 0 f de x. Então, desse jeito, eu consigo calcular o 1' e o 2' que eu vou jogar lá naquela solução particular que eu estou buscando, certo? Mas eu não quero as derivadas do 1 e do 2. Eu quero o próprio 1 e o 2. Aí, para isso, basta a gente calcular as primitivas, né? Ó, se eu estou procurando o 1 e o 2, e a gente tem os linhas, a gente calcula a primitiva em ambos os lados da equação, a gente vai chegar nessa primeira representação do 1 e o 2, então a gente já vê que para eu achar o 1 e o 2, aquelas funções auxiliares que vão me dar a solução particular, eu preciso ter uma habilidade aí de calcular primitivas que estão aparecendo. Às vezes vai aparecer aquelas primitivas que a gente não consegue resolver em termos de funções elementares, tá? Mas aí a gente deixa só com o símbolo de primitiva mesmo, tá bom? Mas uma vez que eu consigo representar o 1 e o 2 em termos do que foi me dado no problema, das hipóteses iniciais do problema, dos objetos iniciais do problema, a gente pode então escrever por fim a solução particular, né? Ó, então a solução particular que a gente estava buscando era o que? Era o 1y1 mais o 2y2. Olha, quem é o 1 é essa primitiva, quem é o 2 é essa primitiva aqui, certo? E uma vez que eu tenho a solução particular, eu posso então escrever a solução geral dessa EDO que a gente está estudando, né? A solução geral ela é sempre dada no formato yc mais yp. Solução geral de EDOs lineares não homogêneas sempre é dada nesse formato. Solução geral da homogênea associada mais uma solução particular. E a gente acabou de escrever uma técnica aqui para obter solução particular. Então é solução geral da homogênea associada mais solução particular. Em que quem é o W mesmo? O W é o Wronskiano. Tem uma linhazinha aqui. Quem é o W1? É o Wronskiano, em que a primeira coluna entra 0 f de x, em que o f de x é o lado direito da EDO não homogênea que a gente está estudando, que está no formato. Quem é o W2? É o lado... o W2 é eu pegar o Wronskiano e na segunda coluna do Wronskiano entrar com 0 f de x, em que o f de x é aquele lado direito da não homogênea no formato, certo? Então a gente consegue com essa técnica descrever aí, obter uma maneira de obter solução. Não, né? Consegue obter solução particular através de certas hipóteses, certas restrições, certo? Teve um detalhe aqui só para voltar, eu coloquei que não precisa da constante de integração, tá? Quando a gente calcula essas primitivas envolvendo o 1 e o 2, a gente não vai precisar da constante de integração, porque se eu adicionar, calcular a primitiva e colocar a constante de integração, tipo, por exemplo, A1 mais A2, na hora que você for escrever a solução geral do problema, tá vendo? Vai aparecer aqui, ó, o 1 mais a constante de integração, o 2 mais a constante de integração, na hora que você for escrever a solução geral, né? YC mais YP, YC mais YP, essa aqui vai ser a solução particular, tá vendo? YC mais YP, só que aí você consegue combinar essas constantes, botando em evidência os termos convenientes aqui, e vão aparecer constantes genéricas de novo, tá? Então não tem problema nenhum. Você pode, quando for escrever a solução geral e estiver calculando o 1 e o 2, ao resolver as primitivas, você não vai precisar somar a constante de integração, porque fica redundante. Essa observaçãozinha aqui mostra pra gente que é desnecessário, porque na hora de eu escrever a solução geral, as constantes genéricas que aparecem aqui na solução da homogênea associada já vão cobrir essas, certo? Aqui o que eu fiz é o seguinte, eu já fiz
o método da variação dos parâmetros resumido. Um resuminho de como que eu aplico isso, como que eu aplico essa técnica de achar solução particular para uma EDO linear não homogênea e, por fim, obter a solução geral, né? Aqui de uma maneira mais resumidinha. Vamos já juntar isso nesse vídeo, tá? Aí eu tenho até um exemplo nesses slides aqui também, a gente faz junto e depois eu adiciono mais alguns exemplos acompanhando esse material em vídeos à parte. Mas vamos lá. Como é que fica o resumo do método? O método da variação dos parâmetros. Como é que fica o MVP? O MVP, qual é a ideia do MVP? Ideia geral. Calcular solução particular para EDO lineares, tá bom? EDOs lineares. A gente está fazendo aqui para segunda ordem. Esse método se estende para a ordem superior, mas a gente vai focar em segunda ordem, tá bom? Vamos lá. Então a gente parte primeiro o seguinte: estamos estudando uma EDO linear não homogênea nesse formato. Ó, eu já estou apresentando ela com um aqui na frente, tá bom? Ela já é dada no formato, é uma EDO linear não homogênea de ordem 2, que já está no formato. Está no formato quer dizer o que pra gente? Tem o 1 acompanhando a derivada de ordem 2. Coloquei atenção no formato, é importante porque isso influencia na hora de calcular os Ws, tá bom? Então a primeira coisa que você faz na hora que você estiver começando a estudar essa EDO escreve a homogênea associada. A homogênea associada nada mais é do que você reescrever a EDO e trocar a f de x por zero, tá bom? Primeiro você já obtém então as soluções linearmente independentes para a homogênea associada. Note que neste momento do curso a gente só sabe fazer isso, a gente só sabe obter a solução geral da homogênea associada quando P e Q são constantes, tá bom? São funções constantes. Mas por enquanto isso tá bom. A gente vai aprender mais uma técnica aí para frente, mas vamos focar nisso. A gente sabe calcular solução geral para homogênea associada no caso que P e Q são constantes. Beleza. O segundo passo, calcule W1, W2 e calcule W. Eu sempre vou fazer nessa ordem W1, W2, W, mas eu acho legal pensar no contrário. Começa pelo W, depois W1, W2. Porque o W nada mais é do que o Wronskiano que a gente já está acostumado, né? O Wronskiano é o determinante, em que a primeira linha é o conjunto fundamental e a segunda linha é a derivada dos caras do conjunto fundamental da homogênea associada. Aí você faz o quê? Uma vez que você tem o Wronskiano, você aplica a técnica. O que é o W1? O W1 é eu pegar o Wronskiano, na primeira coluna do Wronskiano eu troco por 0 f de x. Tá vendo? 1, primeira coluna. O W2 é eu vou no Wronskiano e na segunda coluna eu entro com 0 f de x. Tá vendo? Uma vez que eu tenho W, W1, W2, fica fácil eu obter quem é o 1 e o 2 que a gente está querendo colocar lá na solução particular, né? Lembra que a gente está buscando a solução particular no formato U1, Y1, U2, Y2. A gente está utilizando o MVP para calcular esses caras aqui, em termos do W1, W2 e W, W1, W2 e W. Então, ó, como é que vai ficar o 1? É a primitiva desse quociente W1 sobre W. Quem é o 2? É a primitiva desse quociente W2 sobre W. Uma vez que eu tenho o 1 e o 2, é só utilizar eles aqui na formulazinha do MVP. Coloca no lugar do 1, multiplica pelo primeiro cara do conjunto fundamental. Você escolhe quem é o primeiro cara do conjunto fundamental, tanto faz a ordem, tá bom? E coloca quem é aqui o 2 acompanhando o segundo cara do conjunto fundamental. Desse jeito você conseguiu obter a sua solução particular para a situação, para a EDO que você está estudando. Ela vai ser dada por essa formulazinha aqui. Não precisa decorar fórmulas não, tá? A gente pode utilizar elas na hora de estudar, vai relembrando sempre que precisar, volta na matéria, enfim. E por fim, a solução geral, como a gente já sabe, né? A solução geral para uma EDO não homogênea é solução da homogênea associada mais solução particular. Solução da homogênea associada, que é o YC, mais alguma qualquer solução particular. E o MVP te ajuda a calcular uma solução particular, justamente. É uma técnica de calcular solução particular, certo? Então, a solução geral é dada desse jeito. Então, aqui é um resuminho, né? A EDO linear não homogênea de segunda ordem no formato, beleza? Vou para a homogênea associada, calculo a solução geral da homogênea associada,
né? Na verdade, basta eu calcular o conjunto fundamental, mas eu vou precisar da solução geral da homogênea associada lá na frente. Aí, já no segundo passo, você vai calcular o seu W de posse do conjunto fundamental da homogênea associada. Você calcula o seu W, W1, W2. Depois você vai para o passo 3 para calcular a sua função U1 e função U2, que são justamente as funções que você vai utilizar para calcular a sua solução particular do problema. E isso é justamente o MVP, né? É a técnica de calcular essas funções auxiliares U1 e U2, que é dada em termos dessas primitivas aqui, que são calculadas em termos daqueles caras do conjunto fundamental, que é o y1 e y2. Feito isso, de posse da sua yp, você pode partir para a solução geral do problema, que é nada mais é do que yc mais yp. Isso aí é isso aí. Tá bom? A técnica mostra aqui, uma vez que a gente já tem a técnica, aplicar ela num exemplinho para ver como é que funciona as coisas, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos já aproveitar esse vídeo mesmo, acho que vai ficar um pouco longo, mas enfim, já estamos aqui. Vamos fazer esse exemplo, certo? E vamos tentar seguir lá os passos que a gente apresentou. Então, olha aí para essa EDO. Olha para a EDO, deixa eu olhar para você. E a nossa ideia, vamos primeiro, óbvio, ler o enunciado, né? Vamos determinar solução geral dessa EDO. A solução geral para uma EDO linear não homogênea de segunda ordem, na verdade, todas as EDOs lineares não homogêneas têm esse tipo de estrutura de solução, que a gente chama de solução geral, tá bom? Solução da homogênea associada mais uma solução particular, certo? Então vamos lá, vamos começar a resolver seguindo os passos que a gente estava vendo. Passo 1. Homogênea associada é eu pegar a EDO e igualar a zero. Tá aqui. Certo? A homogênea associada vai ter como equação auxiliar essa daqui. Como que eu faço a solução auxiliar mesmo? Como que eu cheguei nela? Eu suponho uma solução da forma y igual a e de mx, certo? Para x real. Pego essa funçãozinha, substituo na EDO, exige a igualdade e você vai concluir essa equação aqui. Então, os m's que fazem dessa exponencial solução para essa EDO são os m's que satisfazem essa equação aqui. Tá fácil ver quais são os m's, né? Só tem um tipo de solução, só tem uma solução essa equação aí, que é m igual a 2, tá bom? Então, a gente vê lá da teoria lá de trás que eu consigo só construir uma solução com só um m, mas não é difícil construir uma segunda solução para ter um conjunto fundamental, né? Então, a primeira solução vai ser y1 é igual a e2x, e a segunda a gente viu lá atrás que, neste caso, isso não é uma regra geral, tá? Mas neste caso de EDOs com coeficientes constantes, basta eu pegar a minha y1 e multiplicar por x, tá? Então, a gente tem o conjunto fundamental dado por e de 2x, x e de 2x, e assim a gente consegue escrever a solução geral da homogênea associada, certo? O conjunto fundamental aqui vai ser y1 e de 2x e o y2 x e de 2x, que é justamente o que a gente vai precisar para calcular os w's lá, tá bom? E com os w's é como a gente calcula o 1 e o 2. Então, o passo 1 foi, a gente estuda a homogênea associada, obtém solução geral da homogênea associada, né? E para isso, óbvio, você obteve o conjunto fundamental, beleza? De posse deles, o que a gente faz? Calcula os w's, né? W, W1, W2. Aqui eu vou seguir a ordem contrária, ó. Primeiro eu calculo o W. O que é o W mesmo? É o Wronskiano associado. O Wronskiano associado em que a primeira linha são os elementos do conjunto fundamental da homogênea associada, tá vendo? W, aqui é o y1 e aqui é o y2. E embaixo é y1 linha, y2 linha. Eu só apliquei a regra do produto aqui para calcular essa derivada. Então, primeiro eu calculo o W, depois eu vou para os outros caras aqui. Como que eu faço para calcular o W1 mesmo? W1 quer dizer o quê? Eu vou no Wronskiano, tiro a primeira coluna e troco por 0 f de x. Mas quem é f de x mesmo? Você volta lá na sua EDO, olha a sua EDO, ela já está no formato, tá vendo? Aqui já é 1, então esse cara já é o f de x, tá bom? Isso vai ser meu f de x. Então, x mais 1 é de 2x, observa que ele já apareceu lá direitinho, né?
Vou na primeira. Então, de novo, ó, quem é o W1? É o W. No W, a primeira coluna eu troco por 0f de x. Então, o W1 é esse determinante aqui. Calcula esse determinante. Se a conta tá certa, vê aí. Né? Essa é fácil ver, né? Este vezes este vai dar 0. Este vezes este vai dar menos. Então, este vezes este menos este vezes este. É a fórmula do determinante. Então, o produto deles aqui vai dar x, x mais 1 e na 4x. Com um sinal. Beleza. Tá ok. Como é que eu faço o W2? W2 eu vou no Wronskiano, troco a segunda coluna por 0f de x. Então, o W2 é, vou no Wronskiano, troco a segunda coluna por 0f de x. Beleza, determinante aqui fica fácil também. Vai dar esse x mais 1 e na 4x. Então, se eu tenho W, W1, W2, fica fácil, né? O 1' vou fazer de novo esse U que tá muito feio. U1' de x nada mais é do que a primitiva de W1 de x sobre W de x dx. Também sei que U2' de x nada mais é do que a primitiva de W2 de x sobre W de x, que são essas funções que a gente já calculou aqui em cima, né? Então, o próximo passo é só fazer a conta com a primitiva, tá vendo? Então, ó, as formulazinhas que a gente acabou de escrever lá atrás, fazendo as substituições devidas, a gente consegue calcular o 1 e o 2. Aqui as primitivas que aparecem são primitivas fáceis até de se resolver. A gente chega no 1, chega no U2, de posse do U1 e do U2, eu consigo caracterizar minha solução particular. Ó. É o 1 que a gente obteve vezes a y1 lá do conjunto fundamental da homogênea associada, mais o 2 que a gente obteve mais o cara do conjunto fundamental da homogênea associada. Fazendo as substituições, a gente tem isso aqui. Né? Provavelmente dá para dar uma simplificada aqui, não sei se precisamos fazer as contas. Né? Olhando aqui de longe dá para fazer. Eu acho que eu não fiz. Mas, por fim, a solução geral, então, o que é? A solução geral da EDO é a solução da homogênea associada mais alguma solução particular, que você obteve em particular agora aqui pelo método pelo MVP, método da variação dos parâmetros, tá bom? Então, a solução particular vai ficar como? YC mais YP é a solução da homogênea associada mais a solução particular que você acabou de obter, certo? Aqui acaba o vídeo, só para ressaltar. Então, o método da variação dos parâmetros, ele é um método de calcular, é uma técnica que te ajuda a calcular soluções particulares para EDOs lineares não homogêneas, tá bom? Esse é o segundo método que a gente vê para cálculo de soluções particulares. O primeiro foi o método do chute, o método dos coeficientes indeterminados, tá? Esse método da variação dos parâmetros, ele é bem mais geral, tá bom? A gente percebe que a gente trata de equações bem mais gerais, inclusive, certo? Utiliza as ideias, utiliza o resumo, a técnica aqui para resolver outros aí. Eu vou colocar mais alguns, pelo menos mais uns 2 exemplos de resolução via MVP, tá? E já tem mais vídeo lá. Valeu!